Bom, pessoal, para resolver parte desta aula 21 e 22, que são as funções afins, a função de primeiro grau, eu vou fazer com vocês uma parte aqui no GeoGebra para poder explicar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então a gente vai ver aqui na prática. A apostila sugere que vocês façam estas construções manualmente no plano cartesiano, tanto no exercício 1 quanto no exercício 2. Do 3 para frente, a gente vai fazer outro tipo de tratamento. O 3 e o 4 o 3 a gente vai fazer uma interpretação e o 4 nós vamos montar a função para aí sim a gente ir para a parte da álgebra e vocês conseguirem montar uma função a partir da tabela. Então, eu já deixei pré-construída as funções que ele sugere que a gente construa no plano cartesiano para poder ir entendendo esta relação entre o coeficiente angular, que é o que vai dar a direção da reta, e o coeficiente linear, que é por onde ela passa no plano, no eixo y. Certo? A primeira função que ele pede é que a gente digite essa função aqui. Então, você vai na caixa de entrada e você vai digitar f, abre parênteses, x, ele já vai fechar o parênteses, é só colocar para o lado, igual a y e teclar Enter. Então, ele vai construir esse gráfico da função, que eu já mudei a cor, deixei na cor verde, basta clicar em cima, ele vai dar lá as propriedades e a gente muda a cor, não é nada necessário, mas para que a gente possa visualizar melhor. Então, tá vendo aqui, ó, f de x igual a x. Não tem o coeficiente linear, nesse caso, é igual a zero, nenhuma delas tem. F de x é igual a x mais b, seria o b que seria o coeficiente linear. Aqui é para a gente entender este ângulo aqui, ó, formado entre o eixo x e a reta que nós estamos estudando. Tá vendo aqui, ó, onde ela está passando aqui, ó, no quadradinho, né, do 1, ele está passando bem no meio? Então, a gente pode concluir que ele está com um ângulo de 45 graus. Por quê? Tangente de 45 graus é 1. Tá vendo? Está passando no 0, 0 por conta do B. E ele tem essa direção dado pelo 1, que está aqui na frente do x. Quando a gente digita a segunda função, você pode colocar aqui, ó, y é igual a 0,5, não dá para usar vírgula, né? Aqui nós temos que usar o sistema norte-americano, né? É 0,5 x e tecla Enter. Olha o que a gente vê, ele continua passando, a função continua passando no 0, 0, porque também não tem o coeficiente b, o b é 0, que é o linear. Mas olha como ela ficou com uma distância menor em relação ao eixo x, esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque 0,5 é menor do que 1. Quanto menor o coeficiente angular, menos inclinada ela está em relação ao eixo x. E aí, por último, a gente digita 2x. Agora eu dobrei. Olha lá o que aconteceu, como ela está muito mais inclinada em relação ao eixo x, certo? Todas estão passando aqui, ó, na origem do plano cartesiano, porque não temos o coeficiente b. Agora, aqui com vocês, eu vou digitar uma que tem o coeficiente b, fora do exemplo que está no exercício 1, antes de a gente ir para o 2. Então, o exercício 1, a resolução é essa. É isso que nós temos que fazer no exercício 1, manualmente, né? Só que agora eu vou pedir para que vocês façam aqui no GeoGebra. Estou utilizando o do computador para ficar acho, mais claro, né? E poder gravar a aula melhor, mas vocês podem fazer no do celular também, é exatamente a mesma coisa.
tá? Então, eu vou digitar a seguinte função agora, ó, y é igual... Vamos lá, tá demorando para processar. Y é igual 2x, tem a mesma lá que é azul, mesmo coeficiente angular, só que agora eu vou digitar mais 1. Y é igual a 2x mais 1 e vou teclar o Enter. Olha só, deixa eu desabilitar esta e desabilitar essa para ficar mais claro. Olha só como essas retas elas são paralelas. Olha como elas são paralelas. Elas têm a mesma inclinação. Elas são retas paralelas. O m, que é o coeficiente angular, é igual 2 e 2. Porém, o coeficiente linear é 1. Então, esse coeficiente linear é o ponto por onde ela passa no eixo Y. Olha aqui onde ela está passando aqui no 1. Ela saiu da origem do 0, 0, certo? Mas a inclinação é a mesma. Se você pegar o ângulo do x, o ângulo é sempre assim, ó, do x em relação à reta. Do x em relação à reta, se eu calcular esse ângulo aqui, o ângulo vai dar o mesmo, certo? Para finalizar, mais uma aqui, ó. Y é igual a 2x mais 2. Vou teclar Enter. Olha lá. Deixa eu mudar a cor aqui, até ao vivo aqui para vocês verem. A gente tecla em cima no que a gente quer. Clico com o botão direito. Vou em Propriedades. Vai abrir uma série de configurações que a gente pode alterar. Nesse caso, não vou mudar a espessura da linha, nem que seja tracejada, nada. Eu vou mudar apenas a cor. Quando abrir. Pronto, abriu. Então eu vou colocar, sei lá, vou colocar vermelho, vai, fica mais destacado. Pronto. Certo? Então, mais uma vez, o que nós estamos vendo? São três retas paralelas, né? Ele nomeou aqui, ó, H, P e Q. Porém, o ponto onde ela está cruzando o eixo Y é diferente. Nessa, ela está passando pelo eixo Y no ponto 2, porque o coeficiente linear é 2. Nessa, está passando pelo ponto 1, porque o coeficiente linear é 1. E nessa, ele está passando no zero, na origem do plano cartesiano, porque o coeficiente linear é zero, não tem nada. Beleza? Esta é a nossa primeira etapa de resolução. Vou parar um pouquinho aqui para poder preparar o exercício 2 e o vídeo não ficar tão mais longo do que já está, né? Mas é importante que fique bem detalhado a explicação. No exercício 2, o desafio é a gente verificar o que acontece no gráfico quando a gente coloca uma restrição. Então ele fala, faça o esboço do gráfico da função dada por f de x 0,5x se x for menor do que 1, ou depois 2x quando x for maior do que 1. Então eu vou digitar f, abre parênteses, coloca o x. Tá vendo que ele já fecha o parênteses, só preciso colocar o cursor para o lado. Igual a 0,5x. Vou colocar vírgula, não vou escrever C do jeito que está aí, eu já vou colocar a condição, certo? 0,5 x, vírgula, x. Aí eu venho aqui, ó, onde tem esse alfa, ele te dá a opção. Infelizmente aqui, nessa versão de computador, não tem só o menor, só tem o menor igual, né? Então a bolinha vai ficar fechada. No do celular tem, já tem esta opção. Ó, tá vendo? Só tem menor igual, vou colocar menor igual a 0 e vou teclar o Enter.
ela desenhou, só que é a mesma, né? Ele leu que era a mesma função, porque eu não apaguei nenhuma daquelas, porque também não tem necessidade, eu só preciso habilitar, só clicar na bolinha lá, certo? Então, ah não, eu fiz errado. É menor do que 1. Eu coloquei menor do que 0. Ó, coloquei menor do que 0, a gente consegue ver também aí o que acontece. Mas vou desfazer mais uma vez e vamos lá de novo. F de x igual 0,5x, vírgula, x menor ou igual a 1, que é o que o exercício sugere. Vou habilitar a função aqui. Pronto, tá aqui, tá vendo? O que aconteceu? Eu coloquei uma restrição no domínio, né? Então eu quero que ele venha só até aqui. A outra condição é que vou digitar y agora, tá? Poderia ser f de x também, ele lê da mesma maneira. Y é igual a 2x, vírgula, x maior, né? Só tem o maior ou igual, maior, não digitei o x aqui, peraí. X maior ou igual a 2 e vou teclar o Enter. Por favor, especifique uma função explícita em x. Beleza. Ele não vai aceitar o y. Vou colocar, olha lá, tá vendo? Era só isso que ele queria. Vou colocar g de x. Ele aceitou, tá vendo? Tá lá em cima de vermelho. Eu só vou colocar aqui. Aqui eu posso mover a janela de visualização para que fique mais visível onde eu quero. Vai ficar em cima, pronto. Tá vendo aqui, ó? Então, existe uma descontinuidade, como a gente viu no exercício da aula passada, entre 1 e 2, não tem nada, não tem desenho de função. Olha como a inclinação delas são diferentes, porque eu coloquei que 1 tem que ser menor do que x tem que ser menor do que 1 e aqui maior do que 2. Então, esse seria o exercício 2, é assim que vai ficar, assim que ficaria se a gente desenhasse manualmente também. Beleza? Valeu!